Começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou receber toda semana personalidades influentes do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. No programa de hoje, eu recebo o ex-bancário, empresário, graduado em negócios imobiliários e pós-graduando em direito administrativo. Foi eleito vereador em 2016, o mais votado, inclusive. Ocupou a presidência da Câmara em 2017 e agora é pré-candidato a prefeito de Laurentino pelo PSL. Eu estou falando de Salésio Nardelli. Salésio, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um, prazer tê-lo aqui. Boa noite, então. Eu quero apenas cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo, cumprimentar de modo especial você, Guilherme, e também a TV Vale Europeu, que está dando esta oportunidade para que a gente possa se apresentar também um pouco e ser questionado. Que é necessário que se faça o questionamento para que a gente tenha a oportunidade também das pessoas conhecerem a gente um pouco melhor. E a dinâmica do nosso programa Um Contra Um é muito simples. Neste primeiro bloco falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo, com perguntas curtas e respostas em uma palavra. Bom, Salésio, vamos começar então o nosso bate-papo falando de política no âmbito nacional. O senhor hoje é filiado ao PSL, como nós mencionamos aqui na abertura, partido que ganhou notoriedade por conta do presidente Jair Bolsonaro na última eleição. Porém, há pouco tempo, o presidente deixou o PSL para fundar um novo partido. O que o senhor acha disso? Bom, Guilherme, nós não conseguimos avaliar política regional e nacional com a mesma visão. Se nós olharmos política nacional, nós temos que observar que o Brasil precisava de uma mudança e essa mudança aconteceu no nome do Bolsonaro. Então não era nenhuma questão PSL, não era nenhuma questão 17, era uma questão da pessoa do Bolsonaro, da proposta dele. Foi esse fenômeno de votos que o Brasil inteiro acabou dando ao Bolsonaro, e eu acho que não deu pela questão 17, e sim pela questão Bolsonaro, mas consequentemente o trabalho do Bolsonaro alavancou e elegeu muitos políticos nessa condição do 17. Isso é fato. Agora é preciso se atentar que a saída dele do PSL para outro partido não o faz mais ou menos importante. A proposta do Bolsonaro, que é a esperança para o país, é uma quebra de paradigma. Claro que a quebra de paradigma de uma extrema-direita, onde nós tínhamos praticamente nos últimos anos uma extrema-esquerda, cria certos conflitos, cria duplo entendimento, mas a saída do Bolsonaro, que é a pergunta que você me fez, é para mostrar que ele segue a sua ideologia, o seu pensamento, e não a de um partido político. Então, atendendo a sua pergunta, eu vejo que nem o 17 perde com isso, como nenhum outro partido ganhou com isso. É importante se atentar ao propósito de governo que ele construiu, que ele constituiu. Ele quer construir uma gestão como presidente em cima do seu pensamento. Se é certo ou errado é outra questão. Mas essa é a razão que, para mim, faz ele soltar os partidos como ele soltou o PSL. E como fica justamente o PSL após a saída do presidente Jair Bolsonaro? Porque é inegável que houve a onda Bolsonaro, como o senhor bem comentou na sua resposta anterior, a pessoa Bolsonaro atraiu muitos votos. Ele sai do PSL. O partido se enfraquece com essa saída do presidente Jair Bolsonaro? Olha, nós temos que olhar no mínimo por dois ângulos diferentes, tá? Primeiro, o enfraquecimento é natural. Quando você perde uma liderança, você perde força. Mas não quer dizer que a perda dessa liderança, ainda mais na condição de presidente da República, seja ruim para o PSL. Não. O que o PSL, e talvez a saída do Bolsonaro deu esse recado a todas as lideranças do PSL, a todos os governadores e os possíveis candidatos para outros pleitos, seja municipal, estadual ou federal, eleições futuras, é que o PSL precisa se constituir como um partido político. Ele não era um partido político. Ele era um pequeno partido político com pequenas lideranças. Ele deu abrigo a um nome que a conduziu.
Agora, para ele continuar no cenário nacional como um partido político, como outros partidos, PSDB, MDB, PP, enfim, é preciso que ele construa a sua base de fato, sem essa onda. Então eu acho que, de certa forma, também foi um favor que o Bolsonaro faz ao PSL, com antecedência, para que ele possa construir o seu espaço até chegar no próximo pleito. E o exemplo dessa construção começa com a regionalização. O PSL vai regionalizando, vai buscando lideranças nas bases, nas cidades pequenas, que a gente é exemplo disso, para que o quê? Para que o PSL construa a sua proposta em cima da sua ideologia partidária. Perfeitamente. Aproveitando que a gente está falando justamente do presidente Jair Bolsonaro, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desse 1 ano e meio aí, praticamente, de governo do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Guilherme, votei Bolsonaro. Se eu disser para você que o Bolsonaro está fazendo um governo inteiramente correto, eu vou lhe dizer que não. Agora, ninguém consegue acertar tudo, né? O que eu vejo no Bolsonaro é a índole dele. Eu percebo que ele quer fazer o certo. Eu percebo que ele quer construir um país diferente. Ele é essa a esperança do brasileiro. A gente não tem como tirar isso. Mas a partir do momento que você tem que impor a sua ideia, e eu lhe falava no início que talvez esse tenha sido uma saída que ele encontrou saindo do PSL, porque ele não aceitou a condição de partidos, poderia ser o PSL, o MDB ou qualquer partido, ele quis construir a sua forma de governar, a sua ideologia. Então, se eu tiver que avaliar ele como governo, eu tenho que avaliar ele como pessoa, porque ele quer que seja assim. Então, quando eu avalio a sua índole, eu não tenho dúvida que ele tenta buscar o melhor para o Brasil. Só que é uma quebra de paradigmas, é uma quebra de costumes que o nosso país tem desde o descobrimento. A gente sabe disso. E que ele vai ter que bater muito, vai ter que apanhar muito, vai emplacar muita coisa e muita coisa não vai emplacar. O que lhe prejudica? A forma que ele conduz as coisas. Talvez isso lhe prejudique. Ele tem uma dificuldade em colocar isso. Isso é do militar, ele é disciplinado. Então a gente sabe que ele tem uma questão de impor as coisas. Isso é uma preocupação, porque acaba lhe trazendo a controvérsia das coisas. E aí ele acaba tendo um desgaste. Mas nós temos que ficar em cima da índole da pessoa. Ninguém consegue, Guilherme, mudar um país em tão pouco tempo. Ele mostrou números positivos nesse avanço, até a gente chegar nessa pandemia que misturou aí os números um pouco. Mas ele mostrou um avanço e eu acho que isso demonstra que ele não está no caminho errado. O senhor foi eleito em 2016 o vereador mais votado, inclusive, da história da cidade de Laurentino. Nessa ocasião, o senhor era filiado ao PSDB. Falando especificamente sobre o PSDB, por que o senhor acha que, apesar de, depois de várias tentativas, o PSDB nunca conseguiu emplacar um presidente da República, vencer uma eleição a nível federal? Guilherme, essa é uma das razões que eu criei um movimento e saí do PSDB. Por quê? Ou você tem uma proposta, uma ideologia do começo ao fim, ou você não precisa de partido político. O partido, as pessoas não estudam o partido político, as pessoas são partido porque o pai foi, porque a família foi, e aí tu fica ali naquela zona de conforto. Quando tu começa a estudar, quando tu começa a perceber como é feito um partido, a ciência dele, a ideologia dele, o estudo dele, tu vai observar que o partido político ele precisa mostrar um começo e um fim. Senão ele não é um partido, ele é uma parte misturada. E o que o PSDB tem sofrido muito no Brasil, a âmbito nacional, e é um partido composto por inúmeras pessoas idôneas, mas que às vezes pagam por estar dentro com pessoas que não são, como todo partido político, aqui não adianta nós tampar o sol com a peneira, mas o PSDB comete um erro grave. Ele tem uma ideologia até um pedaço. O outro pedaço dele tem uma outra ideologia. Se nós pensarmos em PSDB do Paraná para baixo, ele é um PSDB de centro-direita. Se tu pensar num PSDB de São Paulo para cima, é de centro-esquerda. Como é que tu senta e forma lideranças com ideologias diversas? Não tem remédio para isso.
Então, ou o PSDB toma uma posição e tenha um foco numa ideologia e trabalha ela. Bom, nós somos PSDB porque defendemos o governo de direita e somos direita, aceita-se filiados quem pensa assim, senão não se aceita. Aí você constrói um partido com o objetivo de chegar. Esse é só o erro do PSDB. Com inúmeros nomes, com inúmeras lideranças, pode se tornar o grande partido no Brasil no futuro quando ele mudar isso. Mas ele tem que escolher um lado, ele não pode querer dois. Por falar em lado, eu gostaria que o senhor elencasse, na sua visão, qual a principal ou as principais diferenças entre a forma de governar da esquerda e da direita e com qual delas o senhor se identifica mais? Guilherme, nem a forma de governar da esquerda e nem da direita é errado. Quando você avança os extremos, você erra. Você erra. Extrema direita não dá certo. Extrema esquerda também não dá certo. Você ser direita, esquerda ou centro tem pouca variação. E você pode construir uma administração e uma gestão num país que nem o nosso nas três condições. E o povo pode alcançar o objetivo, a melhoria de vida, a melhoria, a prosperidade, em todas as três linhas. Eu me identifico mais com uma posição de centro-direita. Tanto que a minha opção pelo PSL, porque o PSL é um centro-direita. Agora, não quer dizer que o centro-esquerda seja ruim. Nós temos que cuidar quando nós falamos isso. Porque há propostas no centro-esquerda que hoje são copiadas pelo centro-direita para aplicar na gestão. Então, nem tudo que estava sendo feito estava errado. Ou a gente é coerente e começa a ver como as coisas têm que ser, ou eu passo a ser um extremista. E a hora que eu passo a ser um extremista, eu complico toda a situação, porque ela não dá certo. Todas as coisas que você coloca, ela tem que ter sempre um percentual de erro. Você tem que sempre considerar que aquilo que você está praticando, nem tudo que você está fazendo é certo. E você tem que ser humilde o suficiente para dar um passo atrás e consertar isso. Não somos donos da verdade. Assim são as ideologias partidárias. Quando elas entram numa gestão, é necessário que elas saibam dar o passo atrás quando precisa se consertar isso aí. Então, às vezes isso não acontece. Aí vira o extremo. Virou o extremo. Não encontramos nenhum país no mundo que, quando foi governado por extrema esquerda e extrema direita, teve êxito. Então vamos se espelhar naquilo que já aconteceu. Fizemos ciência política, se precisar, e estudamos o que é importante. Então, as gestões públicas hoje, elas necessitam disso. É importante que a gente vá buscar essas respostas para poder aplicar depois. Se você chegar a ser um gestor público, você tem que ter isso bem claro na sua cabeça, senão você não consegue atingir o maior número de satisfação das pessoas que esperam de você o êxito. É preciso que se vá buscar isso. Salésio, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Se o senhor tivesse sentado nesse momento na cadeira do presidente da República, tivesse com a faixa verde e amarela, presidente da República, Salésio Nardelli, qual a principal área de atuação que o senhor iria trabalhar? A gente entende que tem que se trabalhar o Brasil como um todo, mas qual o senhor acha que é a área que demanda mais urgência? Saúde, economia, educação, segurança pública, onde que o senhor iria olhar de perto? Todos os setores são necessários que se olhamos de perto. É geral. Mas, com certeza, sem medo de errar, Guilherme, foco na educação. Você constrói com a educação. Você com a educação tem um povo mais saudável, você com a educação tem um povo menos violento, e com a educação você constrói pessoas mais preparadas para a vida. Aí, consequentemente, essas pessoas vão ter menos pobreza, vão ter menos risco. A alegria das pessoas está num conjunto, mas eu começaria pela educação. Perfeito. Com isso a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco então aqui do programa Um Contra Um, e na volta falaremos com o Salésio Nardelli, pré-candidato a prefeito de Laurentino pelo PSL, a respeito da política no âmbito regional. Voltamos já já.
Programa 1 contra 1 de volta. Hoje eu entrevisto o pré-candidato à Prefeitura de Laurentino pelo PSL, Salésio Nardelli. Salésio, vamos então abordar agora nesse segundo bloco a política local. Eu começo te perguntando a respeito das tuas filiações partidárias. O senhor foi por muito tempo filiado ao MDB, aliás, pelo que me consta aqui, foi o seu primeiro partido. Qualquer coisa o senhor me corrija. Porém, quando foi eleito vereador em 2016, o senhor já estava no PSDB e agora então migrou ao PSL. Qual o motivo, o que motivou o senhor a promover essas mudanças partidárias? Bom, em 2011, nós migramos ao PSDB por causa de um acordo político que a gente tinha em apoiar o nome do Gilberto como candidato a prefeito. Até então nós éramos filiados ao MDB, construímos aí, temos muita relação, vamos dizer assim, com o MDB. Porém, na época que o Gilberto acabou sendo vice do Mirotti, em 2008, nós assumimos um compromisso de que se ele aceitasse como PSDB ser vice do Mirotti na eleição de 2008, em 2011 a gente ajudaria ele. Eu, para manter esse acordo, porque fui a pessoa que intermediei esse acordo, eu me afastei do PMDB e assumi o compromisso de, então, ajudar o ex-prefeito Gilberto, que correu a eleição em 2012, perdeu a eleição pelo então Valdemiro Avni, que era o Mirotti, prefeito, que governou Laurentino até 2016, sendo que em 2016, então, o Gilberto voltou a ser candidato, e aí, então, como eu estava no PSDB, aceitei o desafio de ser candidato a vereador até para ajudar na campanha do Gilberto, para ver se a gente conseguia, então, elegê-lo prefeito, e dito feito, conseguimos, então, eleger ele prefeito e uma bancada, né? Na época foi o prefeito do PSDB, o vice, e 3 vereadores do PSDB e 3 da coligação, totalizando 6 vereadores. Então, foi uma eleição interessante. Então, o motivo principal da saída do MDB para o PSDB, que sempre foram 2 partidos que estiveram juntos na história de Laurentino, foi justamente impulsionar a candidatura do Gilberto. A saída agora para o PSL é aquilo que a gente falava no bloco anterior. É um conflito de ideologias. Nós, como PSDB, durante esse período de 2017 até 2019, conseguimos muitos recursos para o Laurentino por conta de deputados do PSDB, como o deputado estadual Vicente Carro Preso, que agora recentemente entregou uma emenda parlamentar para a ampliação de uma creche, Paulo Bauer como senador, Dalírio Beber como senador, deputado federal Marcos Tebaldi em memória, também nos ajudaram. Então eu consegui mais de 2 milhões de reais de recurso para Laurentino com o PSDB. Só que após essa eleição, nós não tivemos mais lideranças nenhuma do PSDB. Nós se resumimos, na verdade, ao deputado Vicente Carro Preso. Não tínhamos mais liderança. E com a nova proposta de ideologia do PSL era compatível com a nossa, a gente aceitou o convite, então, do presidente estadual, o deputado Fábio Stioquete, que imediatamente nos auxiliou nessa transição e, em contrapartida, já distribuiu recursos para o nosso município, que é muito importante. Já conseguimos um recurso de 350 mil reais para a pavimentação da rua Máximo Tambossi. E muitos recursos ainda por vir no compromisso do governo e do deputado. Então, a mudança, ela vem em cima da ideologia, que é para mim o foco principal, eu não fujo disso, e também das bases, quando você olha para o teu município. Nós temos uma cidade pequena, é necessário olhar para a cidade e dizer o que eu trago para ela, o que eu faço com ela. Como vereador, eu não posso simplesmente estar aí só legislando, criando projetos de lei para o município e esquecendo também que é preciso ajudar a administração a fomentar através de recursos. Então, para que você tenha isso, você precisa também ter as portas abertas no governo estadual e federal. E hoje o caminho com o PSL era um caminho mais promissor. Então a gente também focou na ideia de que a gente precisa alavancar recursos para o município, precisa trazer o governo do estado para dentro de Laurentino. O ex-prefeito Gilberto Marque, que teve o seu mandato cassado pela justiça, porque teria, segundo o processo, facilitado a entrega de carteiras de motoristas em troca de votos, ele era do seu partido na época, o PSDB, e contou com seu apoio durante a campanha para a sua eleição. O senhor tinha conhecimento desses fatos que levaram à cassação do ex-prefeito Gilberto Marque? E qual a sua opinião sobre isso? Tá. Guilherme, primeiro de tudo nós precisamos deixar claro
que essa colocação que você faz das carteiras é quase que geral da imprensa. O Gilberto não perdeu o mandato dele, não teve seu mandato cassado por causa das carteiras de motorista. As carteiras eram um processo que envolvia uma vereadora e seu esposo. O Gilberto respondia por causa de uma agenda que encontraram dentro do comitê na véspera da eleição com anotações de ter dado benefício a algum cidadão. Então ele respondeu por isso e os outros responderam pela questão das carteiras de motorista. Bom, o que eu sei a respeito disso? Acompanhei os dois processos, graças a Deus não respondi nenhum processo eleitoral, mas assim, e também não vou aqui fazer julgamento, mas os dois processos, mesmo o que envolve as carteiras de motorista e também os que envolvem a agenda, parte deles são políticos. Não vou entrar aqui no mérito da isenção das responsabilidades. Eu vou dar a conotação dos processos que, ao meu ver, ele tem direcionamento político. Tanto no que envolveu a vereadora nas carteiras, como envolveu o Gilberto. Nós já tivemos situações que não se dá para passar a mão na cabeça. Se for leve isso tem que ser punido, concordo. Mas nós tivemos situações muito piores e de outros candidatos que não chegaram, talvez, a conhecimento da justiça. Não houve denúncia, não se levaram o problema para a justiça não tem como apurar. Não dá nem para responsabilizar o judiciário por isso. Mas o fato de trabalharem nas denúncias dessas pessoas trouxeram para eles a cassação de mandato. Mas, bem entendido, não foi a questão carteira que envolveu o Gilberto, foi uma agenda. A carteira envolveu a vereadora e, como eu te disse, na minha opinião, conotação política, 90% dos dois processos. Perfeitamente. Para quem não sabe, né, há poucos meses houve em Laurentino novas eleições para o cargo de prefeito de Laurentino, já que a chapa, como nós citamos, do então prefeito Gilberto Marque, havia sido cassada em novembro do ano passado. No pleito, o candidato Marcelo Rocha, do MDB, saiu vitorioso e o senhor foi o segundo mais votado. O senhor acha que o fato de o senhor representar naquele pleito o mesmo partido do prefeito que havia sido cassado, PSDB, o prejudicou? Que lição que o senhor tira dessa derrota? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é que ser candidato de uma situação, sempre você toma o desgaste, é natural. A administração do Gilberto ela foi interrompida em novembro de 2019. Todo o planejamento para apresentar uma administração com obras do jeito que o Gilberto havia planejado não se concluiu porque foi interrompida em 2019. Então ficou uma administração pela metade, o que prejudica a imagem, sim, da administração e, consequentemente, do candidato, do partido, do prefeito que foi afastado. Não tenha dúvida. Maior ou menor, não dá para a gente dizer. O que a gente pode dizer é que sempre, se é que tem que trazer algum prejuízo, traz para mim e não traz para os outros candidatos. Mas o segundo ponto, que para mim foi a decisão da eleição municipal, foi a decisão que a gente tomou de correr uma eleição sozinho. Por que decidimos correr uma eleição sozinho? E é fácil a gente dizer. Havia uma cobrança das pessoas em Laurentino de que o Gilberto estava com a folha de pagamento, com muita gente na prefeitura, gastando muito com folha de pagamento. É bom que se diga que, em outubro de 2019, quando o Gilberto entregou à prefeitura a última folha de pagamento, que é a referente a outubro, ele gastou R$875 mil com folha de pagamento, ocupando 50% do índice da folha, dentro do tolerável, o prudencial, que é 51%. Março de 2020, quando o prefeito interino entregou à prefeitura, a última folha de pagamento que ele fez referente ao mês de março foi R$950 mil. R$75 mil a mais que o Gilberto. Prefeito interino era o Ademir Caetano, presidente da Câmara de Vereadores. Utilizando 53 ponto alguma coisa do índice da folha. Agora, nesse mês de maio, o prefeito eleito já rodou a sua folha de pagamento em R$983 mil. 55% do índice da folha. Acima do prudencial, que é 51%, e 54%, que é o tolerável. Em função da pandemia, o prefeito atual está tendo a condição de não respeitar esse índice, não precisar respeitar esse índice. Mas assim que passar a pandemia e nós precisarmos
fazer uma média dos últimos 12 meses, vão ter um problema muito sério, Laurentino. Porque as obras que estão sendo realizadas agora é porque o transporte escolar está parado, havendo uma economia do dinheiro. E eu sei que o prefeito lá está bem intencionado, está trabalhando, está mexendo os pauzinhos, está preocupado, porque ele teve uma conversa comigo. Porém, a nossa receita não caiu em função da pandemia. Nós tivemos bons números agora, esse mês, que vai cair, parece, para 1.600.000 a expectativa. Mas não teve, assim, uma queda, mas teve, sim, um volume, como eu coloquei agora, em gasto com folha de pagamento. Houve um discurso nessa campanha suplementar de que o prefeito interino já tinha reduzido um monte a máquina pública. Gastou R$75 mil a mais na última folha que fez, em março. Então ninguém ainda conseguiu aplicar aquilo que eu achava que era interessante, que foi a minha decisão quando foi de sair candidato. Eu fui procurado por partidos políticos e eu dizia a todos os partidos, eu preciso que todos os partidos me ajudem. Porém, eu não posso oferecer algo em troca. A nossa prefeitura não pode ser vendida. Ela precisa ser reduzida. Nós temos hoje, em média, 270 funcionários na nossa prefeitura. E nós não poderíamos ter mais do que 200. Para ter o quê? Uma economia ali de 150, 200 mil reais por mês, que daria ali próximo de 1.800.000 por ano, quase 10 milhões em 4 anos. O que faria a diferença de 8 a 10 milhões é o que o município precisa. É só a economia da folha. E essa foi a nossa proposta de correr a eleição sozinho. E talvez foi o grande entrave para que a gente pudesse conseguir a maioria dos votos, já que o terceiro candidato tinha saído da nossa base e era prefeito. Muitas pessoas de Laurentino dizem que a presença do ex-prefeito Gilberto em um dos seus comícios durante a campanha para o pleito suplementar que aconteceu agora em março, teria atrapalhado a sua eleição. O senhor confirma esse fato? Concorda com isso? Guilherme, eu várias vezes, várias pessoas que nos ajudaram na campanha atribuíram isso, sim. Eu encontro na rua, as pessoas me diziam, mas você não devia ter colocado o ex-prefeito no palanque. Olha, Guilherme, eu não vou dizer se isso atrapalhou ou não. Eu vou dizer que não tem como. Não tem como você, dentro de um partido político, uma pessoa da qual você teve até ontem junto, você tem que esconder para ganhar uma eleição. Não é assim. O que o prefeito Gilberto fez ou deixou de fazer é ele. O que o Salésio fez como vereador e o que fará como prefeito é o Salésio. A forma minha de governar Laurentino é totalmente diferente da de Gilberto. Só que eu tive que respeitar a forma dele governar. E ele dizer no palanque, olha, agora o candidato é o Salésio e eu vou apoiar a forma dele, se o eleitor interpreta isso como uma vinculação, até pode. Mas eu não acho que isso seja o motivo de você perder nas urnas. Eu não acho que o eleitor vá mudar o voto por isso. Ele pode não aceitar a minha forma de governar, aí eu respeito. Agora, achar que eu tenho que fazer o que o Gilberto fez, o que o prefeito Marcelo está fazendo, o que o prefeito interino fez, aí ele tem opção de escolha na hora de votar. Ele que vote para aquele que ele... Agora, o meu caminho é aqui, Guilherme. Não sinto vontade de ser prefeito de Laurentino se for para ser diferente. Não sinto. Não adianta. Não quero a caneta na mão para decepcionar as pessoas que acreditaram em nós. Ou nós entramos lá e reduzimos essa máquina pública, e isso é antipopular, a gente sabe disso, talvez vai ser a eleição única, só que se não tiver ninguém que tiver coragem de fazer isso, nós não vamos melhorar a nossa cidade. E essa seria a sua principal bandeira? É a única bandeira, Guilherme. Ninguém constrói sem dinheiro. Não adianta. Os recursos próprios do nosso município, eles precisam ser trabalhados. Nós estamos aí sendo criticados, os vereadores, pelo aumento do IPTU, por exemplo, que não é verdade. Nós simplesmente aprovamos a tabela de valor venal nova e isso impulsionou uns 30% do IPTU, porque fora disso são regras que o Executivo está aplicando e que também está cumprindo a lei, não está fazendo nada errado, que em algumas situações onde tem taxa de iluminação pública, que nem está no projeto que foi votado, teve muitos imóveis que o preço triplicou, 1000 vezes o aumento, mas isso é preciso passar, precisa ser reconstruído lá dentro, precisa chamar o contribuinte, ver o que houve de erro, porque o que a Câmara de Vereadores aprovou foi só a tabela de valores venais. Nós tínhamos terreno em Laurentino comercializado, gerando um ITBI para o município, calculado em cima de R$3.000 o valor de um terreno.
Um terreno que em 1991 valia 3 mil, ele continuava valendo. Você ia lá na tributação, continuava sendo 3 mil. Aí o cara fazia a escritura, chegava no registro de imóveis, eles impugnavam. O Estado ganhava o valor e o município não ganhava. Então, é essa responsabilidade que nós temos que ter. Não adianta mais nós tampar o sol com a peneira. Não é mais ser prefeito pelo status de prefeito. Hoje, como vereador, eu tenho vergonha, como político, de dizer que eu sou vereador. Não pode mais acontecer isso. O político na vala comum, Guilherme, é que vai desmotivar o bom. Nós fomos extraídos de uma sociedade para ser político, dessa mesma sociedade que nos condena às vezes. Então, se o político é bom, é porque ele saiu de uma sociedade boa. Se ele é ruim, é porque ele saiu de uma sociedade ruim. Então, nós precisamos, como pessoas públicas, mudar esse pensamento. Nem que isso te custe, daqui um pouquinho, a aprovação de algumas pessoas. Agora, cruzar os braços, ou quando chegar um projeto desse na Câmara, eu voto contra para não questionar e não é capaz de fazer uma emenda para mudar, e vem me dizer que o vereador é um vereador competente, eu não aceito. Posso estar errado, Guilherme, não sou dono da verdade, mas eu não aceito esse tipo de coisa. Porque você tem que, ao menos, ler o projeto, estudar. E aquilo que você acha que está errado, então faça emenda ao projeto. Agora, rejeitar ele sem ler, isso aí me desculpa. Nós não fomos eleitos para isso. Então, são ações que nós temos que tomar. Perfeitamente. Para a gente encerrar esse nosso segundo bloco, a gente entende que nesse momento pré-eleição municipal é um momento de conversas entre as lideranças dos partidos. E aí vem a minha pergunta. Apesar de o senhor e Marcelo Rocha, do MDB, terem sido adversários no último pleito, há alguma possibilidade de PSL na figura de Salésio Nardelli e MDB na figura de Marcelo Rocha se associarem, se coligarem para o pleito do fim do ano que teremos e estarem juntos na próxima eleição? Existe essa possibilidade? Guilherme, existe sim, não tenha dúvida que existe. Deve existir também interesse por parte do MDB, também tem interesse da parte do PSL. Porém, quando você aceita a condição, por exemplo, de ser vice do atual gestor, você fica impossibilitado de aplicar a sua forma de gestão de administração. Não que a do Marcelo seja errada, não, nada disso. Acho que a gente tem que respeitar. Ele está 60 dias ali, está tentando buscar o melhor, a gente percebe isso e a gente, como vereador, está colaborando para isso. Mas é a linha dele, é a forma dele de administrar. Como foi a forma do interino e como era a forma do Gilberto. Quando eu quiser aplicar a minha forma, eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que abrir mão dessas alianças. Então, como há a possibilidade dessa aliança, se a gente aceitar qualquer coisa, a gente tem que estar preparado para aceitar aquela forma de governo. Seja numa aliança na cabeça ou na vice, como a gente diz, né? Que é o mais provável nessa situação de vice, até porque o MDB está na condição de governo e a gente tem que respeitar isso, né? Perfeitamente, está respondido. Então, existe a possibilidade. E nesse caso, o adversário seria Ademir Caetano, pelo lado do PL. Esse é o cenário hoje? Guilherme, não sei se o Ademir está na condição de candidato, não gostaria de estar aqui afirmando isso porque eu não sei. Mas a gente, olhando para a eleição suplementar, ele seria o terceiro nome, se a gente se basear pela eleição suplementar. Então, se ele realmente é o terceiro nome, seria ele uma opção, né? E aí seria uma eleição, a princípio, com 2 candidatos. Se não, poderia ser uma eleição novamente com 3 candidatos, havendo aí a candidatura do Ademir, porque a do Marcelo, eu sei que ela existe, e também a nossa. Agora, do Ademir, eu também desconheço. Não vou aqui te falar uma coisa que eu não tenho certeza, né? Tá certo. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial. Na volta, abordaremos algumas questões pessoais do nosso entrevistado e teremos também o nosso Pinga Fogo aqui no programa 1 contra 1. Eu volto já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje eu recebo o pré-candidato a prefeito de Laurentino pelo PSL, Salésio Nardelli. Já falamos no primeiro bloco sobre política no âmbito nacional, também discutimos a política regional no segundo bloco. Agora a gente vai abordar algumas questões pessoais do
candidato, atual vereador da cidade de Laurentino, e também teremos o nosso Pinga Fogo. Salésio, a família Nardelli, todo mundo sabe, é uma família enorme lá em Laurentino, né? Eu soube que uma das suas características é ser uma pessoa, digamos assim, muito família. Essa seria a sua principal bandeira de vida? Guilherme, tem que ser. Tem que ser a melhor, tem que ser a primeira bandeira, isso não tenha dúvida. Momentos da vida da gente, bons ou ruins, você é tendo a família que você encontra a paz, o aconchego, a tranquilidade. A família Nardelli como um todo tem sido uma família de bem. Toda família tem seu problema, nossa não é diferente. Nossa família, tradicionalmente, o sobrenome Nardelli, que é conhecido não só em Laurentino, aqui na região. Sem dúvida. É importante que se diga que eu sou dos Nardelli pobre, né? Que tem os Nardelli mais poderosos aí. Mas assim, por que essa diferença que eu falo? É uma brincadeira para descontrair. Porque sempre quando eles olham para os Nardelli, eles dizem, não, o Nardelli tem dinheiro. Mas não é verdade. Eu sei da dificuldade, a dificuldade da minha vida. Eu ainda hoje luto muito, Guilherme. Eu sei o quanto é difícil construir alguma coisa, quanto é difícil pagar as contas. Eu sei de quantas dificuldades eu já passei na vida e quantas ainda vou passar. Mas isso eu encontro aonde? Essa força, essa orientação, esse aconchego na família. Então tem que ter a bandeira da família, não tem como não ter. Quando você constrói junto com a família, você constrói para superar toda e qualquer dificuldade. Então eu realmente sou muito família. O nosso programa 1 contra 1, ele tem uma audiência regional, não apenas na cidade de Laurentino, apesar de sabermos que, por conta de um entrevistado seu senhor, teremos uma grande audiência na cidade de Laurentino. Mas para que as pessoas de outras cidades possam também conhecê-lo um pouco melhor, gostaria que o senhor citasse uma qualidade do senhor e também um defeito, que o senhor considera a sua maior qualidade e o seu maior defeito. Guilherme, é difícil responder na hora assim, sem pensar muito, mas eu acho que uma qualidade é a generosidade. Isso é uma coisa que me faz bem. Durante esse meu mandato de vereador, embora os opositores desmentiam isso, mas eu doei todo o meu salário de vereador e não tinha esse compromisso com o povo. Eu recebi meus votos sem dizer isso. Se eu tivesse dito que eu ia dar o salário, talvez eles votariam por isso. Então eu decidi não falar isso. Mas depois de eleito, por decisão da minha esposa, a gente doa o salário e essa doação é feita através dos meus filhos. Meus filhos é que doam, para a gente entender que aquele subsídio de vereador tem que ser gasto com a sociedade. Então a gente aprendeu a viver sem esse dinheiro. Às vezes nós temos que pagar a conta de energia lá que está vencendo e estamos doando o salário. A gente tem essa dificuldade também. Mas foi uma concepção de como esse dinheiro tinha que ser gasto, né? Mas isso é da minha natureza. Eu sempre fui, ao longo da minha vida, assumi, desde os 17 anos, tudo quanto é instituição, eu passei, administrei, me envolvi, sempre dando a minha colaboração. Por quê? Para melhorar, tentar melhorar a vida das pessoas. Então, acho que o meu grande, talvez, a minha grande qualidade é o entendimento dessa generosidade, que é preciso que se tenha ela. Independente de você estar no meio político ou não, ela te compensa quando você faz isso. Esse é o sentimento que a gente tem da minha família. E o grande defeito é, em alguns momentos, não saber dizer não. Eu custo muito dizer não. E isso me prejudica, porque muitas vezes eu digo para as pessoas, olha, vamos tentar. Enquanto que talvez o correto seria dizer, não, vá buscar outra alternativa. Isso me prejudica. E tenho me educado muito, e a minha esposa é a pessoa do meu lado que me cobra isso e me faz, olha, vamos dizer não, aqui não vai dar para a gente resolver. A gente convive diariamente juntos e ela sabe de todos os meus negócios, então ela é a pessoa que talvez me ajuda a esse meu defeito não ser maior, né? Mas, infelizmente, alguns defeitos temos que ter também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda não atingimos o patamar da perfeição, né? Eu que sou cristão, diria que talvez o único ser humano na Terra que não tinha defeitos, a gente pode dizer. Sim. Todos os outros, Sim. algum tipo de defeito, sem dúvida nenhuma, Sim. possuem. Salésio, vamos então para o nosso Pinga Fogo? Vamos lá, então. O nosso quadro Pinga Fogo, ele funciona de uma forma muito simples. Eu vou citar para o senhor
uma palavra, pode ser um nome, um fato, uma instituição, e eu gostaria que o senhor respondesse com uma palavra também, ou pelo menos uma frase bem curtinha, com o sentimento real que o senhor tem em relação a essa palavra que eu vou citar aqui, ok? Tá. Combinado? Combinado. Vamos lá. MDB. Um partido que representa a história. PSDB. Foi um partido que me recebeu. PSL. Nova casa. Jair Bolsonaro. Esperança. Joyce Hasselman. Estranho. Carlos Moisés. Governo inovador. Município de Laurentino. Atitude. Marcelo Rocha. Gente boa. Gilberto Marque. Amigo. Ademir Caetano. Decepção. Família Nardelli. É tudo pra mim. Prefeitura de Laurentino. Caminho pra mudança. Cassação do prefeito Gilberto. Injusto. Um político que serve de inspiração para o senhor. O ex-deputado Marcos Tebaldi. Um arrependimento. Não ter ingressado na vida pública antes. Um sonho de vida. Melhorar a vida das pessoas. E para finalizar, gostaria de ser prefeito para... Melhorar a vida das pessoas. Complementando aí a pergunta anterior. Certo. Tá certo, passou pelo nosso pinga-fogo então, senhor Salésio. A gente agradece muito a presença do senhor, entendendo que o nosso telespectador da Vale Europeu TV também possa ter conhecido um pouco mais a respeito da sua pessoa. Eu que agradeço essa oportunidade que foi dada. Estamos sempre à disposição, sempre com o propósito de esclarecer, de dialogar com as pessoas através da imprensa. Tá certo. Eu que agradeço mais uma vez. E assim nós vamos encerrando mais um programa Um Contra Um. Dessa vez, o entrevistado foi o pré-candidato à Prefeitura de Laurentino pelo PSL, Salésio Nardelli. Muito em breve eu volto com mais um programa Um Contra Um, entrevistando alguma pessoa influente, uma personalidade que provavelmente vai disputar um pleito eleitoral esse ano, para que você possa conhecê-lo um pouco melhor, num debate inteligente e relevante aqui no programa Um Contra Um. Até a próxima! No programa Um Contra Um da próxima terça-feira, dia 30, eu recebo talvez uma das figuras mais polêmicas do Alto Vale. Ex-vereador, ex-prefeito de Aurora, Alfonso Maria Souza, o Fumo. Você teve uma situação bastante polêmica envolvendo a sua pessoa, que foi divulgada inclusive na mídia a nível estadual. Trata-se de um vídeo onde o senhor aparece tratando questões financeiras com alguns eleitores. Como é que o senhor se defende dessa acusação, que seria acusação de compra de votos? Aconteceu esse fato lamentável lá, que eu tive na casa dessa gente pedindo voto lá e tal, e fizeram uma armação muito grande lá, né, pra cima de mim. Debate relevante, inteligente e polêmico é aqui, no programa Um Contra Um, terça-feira às 7 horas da noite, no ar pela TV, Facebook e YouTube da Vale Europeu TV.